Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao canal O Espiritualista. É uma alegria enorme ter vocês aqui mais uma vez. Hoje, o tema que eu trago é daqueles que arrepiam até a alma. Um assunto envolto em mistério, fé e presságios. Falaremos sobre uma das profecias mais intrigantes de Chico Xavier. Uma mensagem psicografada há mais de 70 anos, que, segundo muitos estudiosos, parece estar se cumprindo agora, diante de nós. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, foi muito mais do que um médium. Ele foi um mensageiro entre dois mundos. Um homem simples, mas com uma missão grandiosa: transmitir à humanidade os ensinamentos e os alertas vindos do plano espiritual. Durante toda a sua vida, Chico recebeu milhares de mensagens, de conforto, de esperança e também de advertência. Mas algumas dessas mensagens ultrapassam o consolo individual e tocam algo maior: o destino coletivo da humanidade. E entre elas, há uma psicografia datada de 1952, atribuída ao espírito André Luiz, que fala sobre o futuro político do Brasil, sobre momentos de dor e renovação, e sobre a chegada de um novo tempo. Hoje, nós vamos mergulhar juntos nessa profecia, e à medida que as palavras forem sendo narradas, você vai perceber que talvez Chico já tivesse visto tudo o que estamos vivendo hoje. O ano de 1952, a mensagem que cruzou o tempo. Era o ano de 1952. O mundo ainda carregava as cicatrizes da Segunda Guerra. O Brasil começava a se transformar, tentando encontrar seu caminho entre o progresso e a desigualdade. Foi nesse cenário que Chico Xavier recebeu uma mensagem que falava não apenas de guerras ou catástrofes, mas de algo mais profundo: o destino espiritual da nação brasileira. A psicografia começava com uma frase que, à primeira vista, parecia apenas poética, mas com o tempo se revelaria assustadoramente profética. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. Naquela época, ninguém poderia imaginar o que Chico estava tentando dizer. Mas hoje, olhando para trás, percebemos que ele estava descrevendo a dualidade do nosso tempo: o avanço da tecnologia, da ciência e, ao mesmo tempo, a decadência moral, as guerras invisíveis e os conflitos que se multiplicam pelo planeta. E então a mensagem continua. O engenho de guerra que assombrou o mundo, com a destruição de Hiroshima e Nagasaki, será causa de desentendimento no mundo inteiro. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome da pátria. Um líder operário morto de forma violenta. Quando Chico escreveu isso, estávamos em plena década de 50. Mas a mensagem só começou a fazer sentido muitos anos depois, quando figuras populares ligadas às classes trabalhadoras começaram a ascender e a enfrentar perseguições, tragédias e até tentativas de destruição moral. Seria apenas uma coincidência? Ou Chico já via, em seu transe mediúnico, os caminhos tortuosos da política brasileira? A mensagem prossegue. Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio disso, virá um homem da terra do mar de Tiradentes e, apesar das pressões, muito fará pelo Brasil. Criará uma cidade-jardim tal qual o Éden, mas será substituído por outro que muita confusão irá criar, e na sua saída injustificada, deixará a nação abalada. Essas palavras soam quase como um enigma espiritual. Quem seria esse homem da terra do mar de Tiradentes? Por que a referência à cidade-jardim? E quem é aquele que traria muita confusão? Para estudiosos das obras de Chico, Terra de Tiradentes pode ser uma alusão a Minas Gerais, estado natal do próprio mártir da Inconfidência. Mas também pode representar algo simbólico: o retorno de líderes de origem simples, mineira, interiorana, que surgiriam em momentos de crise. E a cidade-jardim, segundo algumas interpretações, não seria literalmente uma cidade física, mas um novo modelo de governo, mais humanizado, que tentaria restaurar a harmonia, mas acabaria interrompido por forças de interesse. Tudo isso é dito em linguagem simbólica, mas quando olhamos o passado recente do Brasil, é impossível não sentir um arrepio, porque as coincidências se alinham de forma quase matemática.
a Era da Confusão e o Cavaleiro Branco. Depois, Chico descreve um período sombrio, um tempo de abalos, crises e desespero coletivo. O abalo marcará o início do período crítico, até que um homem de patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, cercar-se-á de outros e derrubará a viga mestra da confusão. E logo em seguida, vem uma parte que arrepia até quem não acredita em profecias: o sol. As enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas no fim de tudo aparecerá um homem franco, sincero e leal, montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará nova dimensão e personalidade aos destinos do Brasil. O Cavaleiro Branco, um símbolo de redenção, uma figura misteriosa que surge quando tudo parece perdido, alguém que, segundo Chico, trará justiça e restaurará a esperança do povo. Mas quem seria esse homem? Chico nunca deu nomes, nunca apontou datas. Ele apenas descreveu um arquétipo espiritual, um espírito missionário, destinado a surgir quando o país atingisse seu ponto máximo de dor. Alguns acreditam que esse cavaleiro é um futuro líder político, alguém que ainda não conhecemos. Outros dizem que ele representa o próprio espírito coletivo do povo brasileiro. Esse povo que, mesmo ferido, se levanta sempre, acreditando que o amanhã pode ser melhor. E Chico encerra a mensagem com palavras que ecoam como uma promessa divina. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo, o fiel da balança, pela sua fé e esperança no destino que lhe foi confiado. O Brasil como coração do mundo. Desde os tempos de Allan Kardec, os espíritos superiores falam que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas Chico Xavier foi além. Ele dizia que essa posição espiritual não é um título de glória, é uma missão de responsabilidade. Para o Brasil se tornar o coração do mundo, primeiro ele precisaria purificar-se. Precisaria passar por crises, escândalos e quedas morais profundas, para então aprender o verdadeiro sentido da fé e da justiça. E é exatamente isso que parece estar acontecendo. Vivemos tempos de polarização, de ódio, de perda de valores espirituais. Mas talvez tudo isso seja parte do processo. A noite escura antes do amanhecer. O Cavaleiro Branco pode não ser um homem de carne e osso. Pode ser o símbolo do renascimento espiritual do povo brasileiro. Um novo modo de pensar, de agir, de escolher. Um despertar coletivo que nasce do sofrimento, mas que nos conduz a uma nova consciência. A profecia e o livre-arbítrio. Chico Xavier sempre foi muito claro em um ponto. O futuro não está escrito em pedra. Ele dizia que as visões espirituais são como linhas de possibilidade, caminhos que a humanidade pode ou não seguir, dependendo das escolhas que fizer. O amanhã pertence aos que fazem o bem hoje. Essa era uma de suas frases mais repetidas, ou seja, as profecias não são condenações, são alertas, convites à reflexão, à mudança e à responsabilidade espiritual. E talvez, ao revisitar essa mensagem de 1952, o verdadeiro propósito não seja tentar adivinhar nomes ou datas, mas sim entender o que ela nos pede. Ela fala de justiça, de fé, de sofrimento coletivo e, por fim, de renascimento. E tudo isso ecoa como um lembrete. Por mais que as sombras pareçam dominar, a luz sempre vence. A dor é apenas o instrumento do aprendizado. E o caos é o prelúdio da reconstrução. O significado para os dias de hoje. Olhe ao redor. Guerras, desastres naturais, fome, divisões políticas, crises econômicas. Mas também nunca se falou tanto sobre espiritualidade, sobre energia, sobre o despertar de uma nova consciência planetária. Chico Xavier dizia que o Brasil seria o farol de esperança em meio às trevas do mundo. E se observarmos bem, mesmo com todos os seus problemas, o nosso país ainda é um dos lugares onde a fé não morre, onde o povo, mesmo sofrendo, continua acreditando, continua rezando, ajudando, sorrindo. Talvez seja isso o que os espíritos chamavam de coração do mundo. Um coração que apanha, mas nunca para de bater. Que sangra, mas nunca deixa de amar. E quem sabe, o Cavaleiro Branco que Chico viu seja cada um de nós. Cada alma disposta a lutar pela verdade, pela justiça, pela fé.
mesmo em tempos de escuridão. O aviso e a esperança. 70 anos se passaram desde aquela psicografia, e ainda hoje ela continua viva, ecoando como uma voz do tempo. Ela fala de tragédias e conflitos, sim, mas fala sobretudo de esperança, porque no fim de tudo, como o próprio Chico dizia, o bem sempre prevalece. E o Brasil, com toda a sua dor e confusão, ainda tem um papel especial no plano espiritual do planeta. Talvez sejamos nós, o povo brasileiro, os guardiões da fé em um mundo que está se perdendo. Talvez o Cavaleiro Branco já esteja cavalgando. Não fora, mas dentro de cada coração desperto. E assim, entre o mistério e a fé, a profecia de 1952 continua viva, como um chamado silencioso, para lembrarmos quem realmente somos. E qual é a nossa missão neste imenso palco chamado Terra. Se você sentiu algo diferente ao ouvir essa história, deixe o seu comentário abaixo. Diga o que pensa sobre as profecias de Chico Xavier. Será que já estamos vivendo o período crítico? Será que o Cavaleiro Branco já apareceu? Ou ainda está por vir? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, porque em breve traremos novas mensagens, novas psicografias e novas reflexões sobre o que o mundo espiritual tem tentado nos dizer. Até a próxima, meus amigos.